Mas aqui tem então a revitalização, ele chama a revitalização da igreja segundo Deus, que são sintomas ou caminhos, né, de uma igreja que busca por revitalização. Mas a gente precisa entender o seguinte: talvez o primeiro sintoma de uma igreja que precisa de revitalização, a ser prestada atenção, é uma igreja com a mentalidade de manutenção. Uma cultura de manutenção. Não é? Então, o que é uma cultura de manutenção? Na verdade, é uma visão impregnada de uma forma errada de ser igreja. Aonde, lembra que eu falei sobre o pastor clérigo, que é o capelão? Normalmente, olha para mim, normalmente, uma igreja, nós temos 83% das igrejas em geral tem menos de 100 membros. Nós temos 5 tipos de igrejas no mundo. 5 tipos. Nós temos o que nós chamamos de igreja família, igreja pastoral, igreja programa, igreja empresa e mega igrejas. A igreja família, ela vai de 0 a 75 membros. Chega aos 100, volta para 70. Trabalha duro, chega a 90, volta para 70. E ela vive uma gangorra. E normalmente essas igrejas são lideradas por uma ou duas famílias que carinhosamente a gente chama de donos de igreja. Ou seja, todas as decisões tomadas têm que passar por eles. Todas as ações têm que passar por eles. Se não passar, nada é aprovado. E essa foi a minha experiência na revitalização. Quando eu cheguei no norte do Paraná, na reunião do presbitério, todo mundo fala assim: ei, você está vindo para Apucarana? Rapaz, você vai enfrentar os donos da igreja lá. E tinha uma família, que era um presbítero e a irmã do presbítero. Na minha primeira reunião do conselho, eu levei uma série de coisas. Tinha 5 presbíteros. 4, todo animado, e ele quietinho no cantinho dele lá. E aí, quando foi para a votação, os outros meio animados, ele falou assim. Aí ele deu a opinião dele, todos os outros votaram com ele, e eu fui para casa frustrado. Fui para casa frustrado. Cara, minha primeira reunião, tudo que eu levei não foi aprovado. E eu disse, montei numa égua em pelo. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Né? Montei numa égua em pelo. E eu fiquei até de madrugada, sem dormir, orando e pensando o que eu ia fazer. Eu disse, se algo não acontecer, eu vou ter que ir embora daqui. Aí eu tive uma sacada. Menino novo, doidão, mas errei muito, mas até meus erros serviram para alguma coisa boa. Eu disse assim, liguei para ele e disse assim, ô presbítero, tudo bem aí? Tudo? Ele trabalhava na Copel, ele era gerente da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Aí eu disse assim, tá tranquilo aí? Tô, eu posso dar um pulinho aí? Pode. Tá, fui lá na Copel onde ele trabalhava, sentei. E entre os telefonemas que ele tinha que atender, conversando, eu disse assim, que hora que você vem? Que hora que você entra aqui? Eu entro 8h30, uma coisa assim, não me lembro. Não quer orar comigo todas as manhãs? Lá na igreja? Ele disse, você está indo orar toda manhã? Não, 7 horas da manhã eu estou lá na igreja, orando. Vou sim. Então, vamos lá. Aí nos encontrávamos às 7 horas, ele orava comigo até às 8, ele ia para o trabalho e eu continuava orando. E começamos. Depois cara, o que você faz depois que você chega do trabalho? Vamos dar uma caminhada? Aí comecei a caminhar junto com ele. Saímos, ele saía da Copel, tá? E na casa dele, trocava de roupa, passava lá em casa e nós íamos caminhar. E durante a caminhada,
eu fui passando todos aqueles itens que não foi aprovado. E eu fui, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E fui, o que você acha disso? O que você pensa para a gente fazer isso, tal? Isso é muito bom, tal, né? Aí disse assim, na próxima reunião, você não queria compartilhar isso aqui com os presbíteros? Ah, claro, com muito prazer. Então, chegou na reunião, abriu a reunião, disse assim, agora, eu passar aqui para o presbítero Neusani aqui, ele tem algo a dizer com vocês. Irmãos, nós temos que aprovar isso. Pronto, reunião não demorou 1 hora, foi tudo aprovado. Aí eu comecei a ganhá-lo, porque eu comecei a valorizá-lo, comer com ele, andar com ele, orar com ele. Mas eu tinha a irmã dele, diretora de escola, mulher forte, colérica, prega muito bem, tem 80 anos, prega muito bem, a ponto que muitas vezes, se eu passasse um tempo sem ela pregar, os membros da igreja falavam assim, quando é que a irmã Iraci vai pregar? Aí eu sabia que eu tinha que pôr ela para pregar, né? E aí quarta-feira à tarde, ela estava livre, chamava ela para casa para a gente orar. E eu fui discipulando. Hoje ela conta que quase rasgava o meu sofá de tanta raiva que passava, né? Mas hoje eles são meus maiores amigos. Meus maiores amigos. A ponto que quando eu mudei para os Estados Unidos, abri uma conta conjunta aqui no Brasil para ele cuidar das minhas coisas e mandar chimarrão, erva mate lá para os Estados Unidos. Acabava, por um pacote, 10 quilos, mandava para lá, no correio. Foi nos Estados Unidos me visitar várias vezes e assim por diante. Mas o que eu quero dizer é essa igreja família, o pastor funciona como capelão. E se ele fizer alguma coisa contrária à família ou às famílias, ele é colocado para fora. Normalmente o pastor que fica mais nesse tipo de igreja, ou ele é parente ou casado com alguém da família. Caso contrário, ele não fica. E aí e essas igrejas não passam de 100 membros, porque a mentalidade é de manutenção. O pastor é pago para pregar, para dar estudo bíblico, para aconselhar, para visitar e etc. Né? Então, esse é um problema sério com essa mentalidade de manutenção, porque não adianta mudar o pastor. Você que está aqui, que é pastor, você pode sair daqui dizendo, puxa vida, eu sou pastor de manutenção, tenho que mudar a chavinha. Algo tem que mudar. O problema é que você muda. Mas e a sua liderança? Se você não for capaz de, num diálogo com a sua liderança, em comunicação com a sua liderança, mostrar isso à sua liderança, você não permanece na congregação. A sua liderança precisa entender o que é igreja, por que a igreja existe e a razão pelo qual e qual o papel dela nesse mundo. Essa é a verdade. Por isso das perguntas iniciais. Então, se sua liderança deseja pagar alguém para fazer o trabalho, essa é a mentalidade de manutenção e a sua igreja não vai crescer. Não vai. No nosso programa de revitalização, nós temos 5 palestras que nós damos, e essa é uma delas, aliás, 2 ou 3 que eu estou dando aqui faz parte disso. Nós não damos para os pastores. A igreja que quer, nós damos. Toda a sua liderança precisa estar presente. Porque a sua liderança precisa ouvir. Cara, e não adianta, mesmo naquelas igrejas que o pastor tem mais autoridade, ele pode tomar mais decisão pessoal sem depender dos seus presbíteros, porque na igreja presbiteriana o pastor tem voz somente, mas quem toma a decisão são os presbíteros, quem aprova as coisas são os presbíteros. Mas mesmo naquelas outras igrejas que o pastor tem mais poder de decisão, ele precisa da liderança junto, porque na sua igreja existe uma família que ela é respeitada. Eu costumo dizer que o pastor é quase que um líder imposto, enquanto que o líder que emerge da comunidade, ele é voz ali dentro, as pessoas ouvem ele.